Bem-vindos, meu nome é Camila Luiz Rodrigues, eu sou autora do Baralho das Habilidades Sociais, juntamente com a Camila Tarife Folquito. Desenvolvemos esse baralho com a ideia de auxiliar no desenvolvimento das habilidades sociais de crianças e adolescentes. Como algumas pessoas comentaram da dificuldade de usar o instrumento, a gente decidiu realizar esse vídeo para estar esclarecendo e dando algumas dicas, né? Então, é um baralho que é utilizado a partir de 6 anos. Você pode utilizar ou individualmente, por exemplo, no consultório, ou em grupo. Ele é formado de algumas cartas que elas são separadas pelas cores. Então, a gente tem as cartas objetivos, que tem essa partezinha escrita no verso, e a gente tem as cartas que são separadas por cores para facilitar para o profissional. Então, por exemplo, quero trabalhar só habilidades sociais com o meu paciente, então eu uso as cartinhas amarelas. Quero trabalhar só. Desculpa, as amarelas são mímica. Quero trabalhar só habilidades sociais, a verde. Essas duas, azul e rosa, são expressões faciais. Aqui a roxinha são personagens. E aqui a gente tem as situações sociais. Então, a gente tem essas cores para dar uma flexibilidade para o profissional poder trabalhar até individualmente essas categorias. Então, a pessoa que tem, por exemplo, dificuldade específica no não verbal, como mímicas, você pode treinar. Então, eu vou tirar uma carta e vou pedir para que eles representem, por exemplo, como eu faço para chamar alguém, para mostrar que eu estou com pressa, que eu estou com sede. E aí vocês podem até complementar com outras mímicas. A criança pode uma hora fazer e você tentar adivinhar o que ela está fazendo e vice-versa. Posso explorar sozinha as habilidades sociais. Me conta uma situação que é difícil de dizer não, ou de eu prestar atenção nos outros, ou de eu solicitar uma informação. E eu posso usar as cartas do baralho ou introduzir outras habilidades. A gente também pode trabalhar com as cartas de situações problemas. E aí você pode trazer a ideia se a resolução dessa criança ela foi assertiva, não assertiva ou agressiva, que é um conceito que está descrito no nosso manual, e a gente pode também utilizar, por exemplo, vídeos da internet que explicam o que é ser assertivo, o que é ser não assertivo, agressivo, para que eles entendam esse termo, para posteriormente poder resolver a situação e conseguir se julgar como é que ela foi. Então, essa teoria está no nosso manual, e ele explica o que é uma pessoa assertiva, que é uma pessoa que ela afirma e defende os próprios direitos por meio da expressão de pensamentos, sentimentos, crenças. Então, é uma pessoa que consegue se colocar de uma forma direta, honesta, sem desrespeitar os direitos dos outros. A não assertiva, ela acaba não expressando seus sentimentos ou seus pensamentos. Ela acaba fazendo coisas, às vezes, contra a própria vontade, né? Muitas vezes para preservar a relação. E agressiva, muitas vezes, para atingir o objetivo que ela quer, ela pode acabar magoando ou fazendo com que o outro faça por ela, pode desvalorizar a pessoa. Então, tem esses 3 tipos de resposta. E primeiro a gente pode ensinar a criança sobre isso, para depois, nas situações problemas, a gente conseguir avaliar se a resposta dela se encaixa em uma dessas 3 respostas. Então, esse é um primeiro cenário, que é uma preparação para o jogo. Então, eu posso primeiro usar essas cartas separadamente, para que eles entendam bastante esses conceitos. Tem também a de expressão facial, para crianças que tenham dificuldade de nomear as emoções ou de representar essas emoções. Então, essa é uma primeira ideia, que o profissional tem uma flexibilidade para usar essas cartas. E, além disso, tem um jogo que a gente deixou estipulado para facilitar também o uso. Então, a gente sempre sugere para que se inicie o jogo com quem tiver a menor idade, né? Mas pode também ser usado um outro critério. A pessoa, não sei se vocês conhecem o jogo do War, que é um jogo que você tem uma carta com objetivo. Então, eu tenho que dominar a América do Sul. Enfim, e os oponentes não sabem qual que é o seu objetivo. Então, a gente tem esse objetivo, e, por exemplo, nesse, você tem que cumprir 2 situações problemas, imitar uma expressão facial, combinar uma habilidade social que está na cartinha,
com um personagem, que também é uma outra cartinha, e fazer um elogio adequado durante o jogo. Esses são os objetivos. Então, na vez da pessoa, ela vai decidir se ela usa a carta que ela tem na mão, que eles têm disposto algumas cartinhas. Se ela usa, então, por exemplo, eu tenho uma situação problema, eu já quero usar. Ela pode realizar aquela situação problema. Ou se ela compra uma carta nova, eu preciso de um personagem e eu não tenho, então eu vou comprar. Ou se eu troco com alguém, eu quero trocar uma cartinha somente se for em grupo, né, com o meu colega. Então ela escolhe qual dessas três coisas ela quer fazer. Depois que ela realiza a tarefa, seja ela imitar uma expressão ou resolver um problema, ela descarta aquela carta e passa para a próxima pessoa, né? E aí ela tem que completar esses objetivos até o final. Então, por exemplo, cumpra duas situações problemas. Então, ela tem que ter duas cartinhas de situações problemas, ler essas situações e tentar resolver de uma maneira adequada durante o jogo. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de uma das situações. Você estava tomando suco e assistindo a televisão. De repente, você se distraiu e derramou o suco no sofá. E sua mãe ou seu pai havia acabado de limpar a sala. O que você faria para resolver essa situação? Como se sentiria? Na maioria das cartinhas tem um asterisco e embaixo vem uma proposta que é específica para grupo. Então, se estiver em grupo, peça ajuda dos outros participantes para dramatizar essa situação. E aí, eu trouxe 3 exemplos de resposta. Uma, eu sairia do local e me esconderia no meu quarto. A segunda, eu iria chamar meus pais, desculpa, e contar o que aconteceu e me desculpar e me oferecer para limpar, que é o perfeito. E 3, eu iria colocar um pano em cima para ninguém perceber, e se me perguntassem, diria que não sei, e ainda brigaria com a pessoa por me acusar. O que aconteceria de acordo com cada situação? Né? Então, a primeira, ia ficar com muito medo de tomar uma bronca e levar um castigo. A segunda, ia ficar chateado, mas ao mesmo tempo foi sem querer, não foi minha intenção. E a terceira, ia ficar com raiva e tentar de todo jeito não deixar que descobrissem que fui eu. Até poderia colocar a culpa em alguém. A primeira situação seria o não assertivo, né? Que ele não resolve. A segunda seria o assertivo, que percebe o que fez e tenta resolver a situação. E a terceira, o agressivo, que tenta de alguma maneira resolver de uma outra forma, né? Então, de acordo com o que a pessoa respondeu, existe uma parte atrás do nosso jogo que o profissional ele pode colocar o tipo de objetivo, então, nesse caso, foi uma situação problema, qual foi a carta dessa situação, que é a 23, a resolução, por exemplo, que a pessoa deu, poderia ser essa, que ia tentar responsabilizar o outro, que aí seria uma coisa mais agressiva, e como foi agressiva, a pontuação é 0. Mas durante o jogo, o comportamento da pessoa para falar foi adequado. Então, ele teve um comportamento adequado. Então, ao longo do jogo e ao longo dos atendimentos, a pessoa pode usar essa cartinha de registro para poder ver a evolução desse paciente, arquivando ali as respostas do paciente ao longo dos encontros. Um outro objetivo, imite uma expressão facial. A gente tem as de menino e de menina. Então, aqui, por exemplo, a criança, vou dar um exemplo, né? Não consigo imitar a expressão solicitada de maneira clara. Então, essa carta não tem número, a resolução foi inadequada, e no grupo, ela ficou muito tímida, com vergonha, com bastante dificuldade. Então, o comportamento, não sei se inadequado é a melhor palavra, mas não foi o mais tranquilo, né? Então, a gente vai colocando aí um pouco como a gente percebeu a situação. Outro objetivo, combine a habilidade social com um personagem. Então, a pessoa tem que ter essas duas cartinhas, ou a carta coringa, para conseguir fazer. E aí ela vai combinar. Então, por exemplo, meu amigo quis pegar meu caderno emprestado e eu precisava usá-lo para isso dizer, eu disse não. Então, a gente combina as duas e pede para que o jogador conte uma história, alguma coisa em relação a isso. Ele pode tanto dizer algo que aconteceu com ele, com um amigo, como ele pode também inventar uma situação, tá? E a última, faça um elogio adequado durante o jogo.
Então, ao longo do jogo, nossa, que sapato bonito, nossa, como você tá legal hoje, faz algum elogio, mas que seja adequado durante o jogo. Algumas situações, problemas precisam de outra cartinha para ser resolvida, né? Então, você precisa resolver esse problema e combinar com uma solução, com uma habilidade social. Então, ela precisa ter essa cartinha ou ela pode usar o Coringa, por exemplo, tá? Então, pode ser, conte uma situação na qual você levou uma bronca da sua mãe, seu pai, explique o motivo, como você se sentiu, o que você fez para resolver a situação em questão e se você tentou fazer alguma coisa para melhorar a situação, o que você faria diferente. Essa ideia é no individual, a gente vai fazendo aos poucos e explorando cada uma das perguntas. Embaixo, lembra que eu falei que tem um tipo um asterisco que separa? Seria para grupo. Você pode pedir a opinião dos outros participantes ou usar uma carta de habilidades sociais, elaborando uma situação para resolver o problema. E ele pode elaborar, tipo, pedir desculpas, ou então ele pode utilizar o Coringa e achar a resolução que ele quis. Tem outras formas a gente utilizar, mas acho que é um resuminho, tentando colaborar aí para algumas dúvidas. A gente está à disposição. Se alguém quiser compartilhar com a gente o como tem usado, se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente vai ter muito prazer em responder. Obrigada e até a próxima. Opa!